Olá, salve, salve! Ufa, voltamos! Sejam bem-vindos, torcedoras atleticanas, torcedores atleticanos! O furacão voltou, é isso mesmo. Olha, nem eu mesmo acreditava, mas também eu não fui o único a não achar que o Atlético voltaria. Então, assim, eu não vou nem falar do jogo, não vou falar de escalação, não vou falar de jogador, porque é o que menos importa. O que importa é que o Atlético voltou e eu acho que vale aqui a gente refletir um pouco sobre o que foi essa temporada 2025 para o Atlético. Eu não vou falar do Campeonato Paranaense, é um campeonato que não vale nada, para mim não deveria mais nem existir esse campeonato. Vou falar só da Série B, que é o que importa, né? É o que importava, porque agora o Atlético retorna para a Série A e quem sabe não volte nunca mais para essa desgraça que é a Série B. Né? Olha só, a diretoria do Atlético, o presidente e seus pares, acharam que a Série B, com um time meia boca, o Atlético subiria com os pés nas costas. Confesso que até eu pensei nisso. Até eu achei que o Atlético poderia subir com os pés nas costas, retornar para a Série A, né, com os pés nas costas. Aí o Atlético montou um elenco meia boca. Até então eu também não critiquei esse elenco meia boca. Achei que para a Série B era suficiente. Mas caí do cavalo, e principalmente a diretoria do Atlético caiu do cavalo. Aí o Atlético teve que consertar o carro, né, consertar o pneu com o carro andando. Mas como o Atlético tem poder de investimento, né, e só estava faltando um pouquinho de inteligência, mas o Atlético dessa vez ele investiu, né? Já que ele subiu, o Atlético investiu bem no zagueiro Teran, no lateral Benavides, no principal de todos eles, o centroavante Viveiros, que é um cara que vai fazer um nome nessa Série A. Vocês e o Brasil todo vão ouvir falar muito do Viveiros. Eu acho que o Viveiros nessa Série A vai fazer o nome. Né? E assim como o Benavides, quem sabe o retorno do Esquivel, com uma boa recuperação aí da sua contusão, o Esquivel também faça parte desse elenco para a Série A. Né? Então, esse ano de 2025, com aquele Atlético meia boca, o Atlético viu que não subiria, deu tempo de fazer as contratações e mesmo assim quase que não daria tempo, mesmo com essas contratações, porque o Atlético perdeu muitos pontos. O Atlético ficou muito atrás. Para vocês terem uma ideia, o Atlético ficou 16 pontos atrás do time que foi campeão. E hoje o Atlético terminou esse campeonato com 19 vitórias, que foi o mesmo número de vitórias do time que foi campeão, e com apenas 3 pontos atrás desse time que foi campeão. O Atlético chegou a ficar em 13º lugar, quando teria que estar pelo menos entre os 4 primeiros. Entre os 4 primeiros lugares, ali, os primeiros colocados. E o Atlético, poucas vezes, poucas rodadas, o Atlético frequentou esse G4. Então estava muito difícil, mesmo com as contratações acertadas e tudo mais. Aí com o treinador, o primeiro treinador da temporada ali, o Barbieri, nem vou comentar, ficou, se eu não me engano, 6 jogos só na Série B. Ele saiu naquele vexame contra o Botafogo de Ribeirão Preto, naquela goleada que o Atlético tomou desse Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Barbieri foi demitido naquele jogo, acho que era a 6ª rodada, se eu não me engano. E veio o Der Helman, que também não é um treinador vitorioso, é um treinador, muitos falaram nível de Série A, tudo bem, é um treinador que disputou muitas Séries A, pelo Santos, pelo Fluminense, pelo Internacional de Porto Alegre, até a Série B ele disputou com o Internacional de Porto Alegre, subindo essa equipe do Internacional de Porto Alegre, mas o Der Helman, ele começou o trabalho errado. Tudo bem, no início, sem estar muito habituado
ao que é o Atlético, ao que é a torcida do Atlético, sem estar muito habituado também ao próprio elenco, pô, ele se bateu um pouco. Só que ele se apegava em algumas convicções, em algumas formatações de jogo que não cabem ao Atlético, que é a equipe ser uma equipe passiva, ser uma equipe reativa. O Atlético não é isso. O Atlético sempre foi uma equipe propositiva. Isso já é parte do DNA do Atlético. Isso é da história do Atlético. E o Odair Hellmann deixava os adversários virem na arena do Atlético e dominarem o jogo. Então o Odair Hellmann, daí aos pouquinhos, ele foi assimilando o que é o Atlético, foi se inteirando da história do Atlético, da tradição do Atlético, do peso da camisa do Atlético, do gigantismo do Atlético. E daí ele viu que ele não tinha mais o direito de cometer tantos erros e de acreditar em algumas convicções, como é o caso de insistir com jogadores como Luiz Fernando, jogadores ali como o próprio lateral Fernando, ele chegou a colocar em campo, Léo Pelé. Tudo bem, tá certo que no início o Odair Hellmann não tinha Benavides no elenco, não tinha o Teran no elenco, não tinha também o Viveiros, mas o Atlético tinha jogadores da base que já tinham provado competência, como no caso o Dudu, o próprio Riquelme ali no meio de campo. Então, assim, o Odair Hellmann, ele, no início, meio que querendo acertar, ele mais errou do que acertou e também a Série A foi ficando longe do Atlético. Chegaram as contratações pontuais, muitas das contratações por indicação do próprio Odair Hellmann, ele que indicou o Viveiros, ele que indicou o Benavides, o próprio Teran, mas ele indicou também jogadores como aquele Alan Ricardo, que não serviu nem para o sub-20 do Atlético, sub-23 do Atlético, o Alan Ricardo. Foi o Odair Hellmann que indicou. Mas a equipe foi se ajeitando, foi pelo menos deixando de ser um catadão em campo, um amontoado em campo, e tendo um mínimo de organização. Outra questão também que o Odair Hellmann, no início, e boa parte desse campeonato ele não soube trabalhar, foi com o mental dos jogadores. A gente via, mesmo antes da bola rolar, a tensão que dava para observar no semblante dos jogadores do Atlético. Era uma tensão total, então a bola queimava nos pés, a equipe se perdia em campo, não se encontrava em campo, e os péssimos resultados vinham acontecendo de forma contínua, e o Atlético ficando longe da Série A. Mas foi um péssimo primeiro turno, e deu tempo de, como eu falei, de consertar o pneu com o carro andando. Iniciou o segundo turno, já no final do primeiro turno o Atlético já foi, pelo menos, tomando forma de um time de futebol, um mínimo de organização, a equipe foi mais que se acalmando, aquela tensão, essa questão mental foi sendo acertada aos pouquinhos, e daí o Atlético, com as contratações que vieram, aí veio para o segundo turno com tudo, e o Atlético, muitos falavam, para o Atlético chegar no G4, ele teria que fazer um segundo turno aí de campeão. O Atlético, ele não fez um segundo turno de campeão, o Atlético fez um segundo turno de super campeão. O Atlético, se o campeonato fosse só o segundo turno, o Atlético teria sido campeão aí com 2, 3 rodadas de antecedência. O Atlético já estaria na Série A com 3, 4 rodadas de antecedências, porque o Atlético no segundo turno foi o melhor ataque, não foi uma das piores defesas no segundo turno, E é o melhor time. Mesmo antes da contratação, daí que eu falo para vocês que eu também me enganei, que eu também fui nessa vibe de um time meia boca, o Atlético sobe, mesmo antes da vinda do Viveiros, do Benavides, do Teran e também firmar os jogadores da base ali como o Dudu, o Zapelli voltar a jogar,
os jogadores ali como o João Cruz agora nessa reta final, antes disso, né, antes de vir esses jogadores se firmarem e antes de virem as contratações, mesmo com o time meia boca, no papel o Atlético ainda assim era superior aos adversários. Né? Por isso que eu também achava que o Atlético subiria com os pés nas costas. Esse segundo turno, eu me enganei no primeiro turno, mas no segundo turno o Atlético subiu praticamente com os pés nas costas, com as contratações que vieram, né? Com esses jogadores da base se firmando, tomando confiança, ganhando confiança do treinador, da comissão técnica. Então o Atlético, até, pasmem senhores, né? O Atlético nessa última rodada estava disputando o título da competição. Né? Sendo que eu e muitos de vocês achavam que o Atlético nem subiria. Então, assim, o Atlético, time de maior investimento, time de camisa pesada, aquela camisa que enverga varal, né? É um time gigante. O Atlético, dessa vez, não bobeou como bobeou no primeiro turno e subiu disputando o título. Lógico, o título seria muito difícil, porém, não teria importância nenhuma o título, apenas a zoação do rival que estava na frente, aí estava 16 pontos na frente, terminou com 3 pontos e com o mesmo número de vitórias. Né? E isso prova que essa Série B, não que ela tenha sido a mais competitiva, ela foi a mais medíocre. Né? Vocês vejam que o Atlético subiu como vice-campeão com 65 pontos apenas. E o campeão teve apenas 68 pontos. Isso não é pontuação de campeão e de vice-campeão, mesmo na Série B. Mesmo na Série B. Então, foi realmente uma Série B medíocre, menos mal que o Atlético subiu, né, quando ninguém já mais esperava que o Atlético subisse. E eu lembro que aí já nesse segundo turno, com o Atlético sendo a melhor equipe, faltavam 5 jogos, eu falava, o Atlético fez um primeiro turno tão ruim que ainda o Atlético tem que vencer esses 5 jogos. Mas o Atlético venceu 4 jogos consecutivos e o quinto jogo o Atlético não precisaria vencer, e até se perdesse, devido aos resultados aí do Criciúma e também do Goiás, o Atlético subiria mesmo com a derrota. Então, para vocês verem o tamanho da mediocridade que foi essa Série B. Agora, o Atlético, a gente não pode negar que tem uma espinha dorsal. O Atlético tem goleiro, o Atlético tem zaga, o Atlético tem um meio de campo ali que dá para dar com uma ou outra contratação uma ajeitada. Tem o ataque também, lógico, o Viveiro sozinho não pode ficar ali sozinho, tem que ter jogadores melhor, tanto do meio de campo como também no ataque, ao lado do Viveiros. Mas o Atlético não precisa de muito para pelo menos ser uma equipe competitiva na Série A e não correr riscos de voltar para esse inferno que é a Série B. Beleza? O Atlético tem que, eu acredito que a diretoria sabe disso, né, toda a comissão técnica, que o campeonato da Série A ano que vem já começa em janeiro, começa dia 28 ou 29 de janeiro, ou seja, daqui a pouquíssimo tempo. Então, é uma equipe que tem uma espinha dorsal, querendo ou não, hoje tem um certo entrosamento, mas lógico, precisa de mais qualidade. O Atlético precisa acrescentar qualidade a esses jogadores que tem, a esses jogadores diferenciados que tem, como o Viveiros, como o Teran, como o Benavides, como o Esquivel, como o Zapelli. Só aí já citei 5 jogadores que são jogadores de Série A. O goleiro Santos, lógico. O Mikael é um bom reserva aí para a Série A. Então, e daí você tem ali os jogadores que eu não considero mais promessa, como o Dudu, como o João Cruz, outros jogadores da base que podem ser lançados, que o Atlético que foram se destacaram aí nas competições de base. Então, o Atlético não precisa de muito para se acertar. Agora, o Atlético não pode errar como errou nesse primeiro turno da Série B. Essa diretoria não pode errar como errou desde 2023 até o primeiro turno da Série B de 2025. Né?
A Série A não dá esse direito. Vocês viram o que aconteceu com o Atlético em 2024, no ano mais vergonhoso da história do Atlético. O Atlético caiu quando precisava de apenas um empate para se salvar, ainda restando 2 rodadas. O Atlético precisava de um pontinho para se salvar da Série B e não conseguiu. E com uma equipe que acredito que tinha o dobro de investimento dessa equipe atual do Atlético da Série B. Então, lógico, os erros não foram de 2023 e 2024, não foram só dentro de campo, também em 2025. Acredito que os erros mais graves fora de campo, que acabaram reverberando dentro do campo, acabaram refletindo dentro do campo, porque o Atlético em 2024 não tinha um elenco ruim, tanto é que o Atlético chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, fazer bons jogos em 2024, o Atlético não tinha um elenco ruim, então os erros fora de campo, na questão de não saber lidar com o treinador Cuca, na questão de ter lá um Paulo Miranda, que era uma rainha da Inglaterra, o cara não... Até lançou um livro lá, bom de vestiário, que nada, o cara não era bom de vestiário, o Paulo Miranda fazia nada no Atlético. Então, ali com o Thiago Heleno, que lamento o Thiago Heleno ter saído dessa forma, um cara que foi o herói do Atlético aí, na conquista dos maiores títulos do futebol paranaense, que o Atlético, né? O Atlético é a equipe que tem os maiores títulos e os maiores feitos do futebol paranaense é o Atlético, né? O rival, para chegar onde o Atlético chegou, vai ter que comer muito arroz com feijão, vai ter que se acertar muito para chegar pelo menos ao nível do Atlético, né? Nas conquistas e nos feitos, nos grandes jogos, né, contra Boca Juniors, né, time chegar a eliminar o River Plate lá no Monumental de Nunes, ou seja, o Atlético disputou 2 finais de Libertadores. Bom, falar sobre isso é chover no molhado, né? Então o rival está muito longe do Atlético em relação a grandes conquistas e a grandes feitos. E o Atlético, acredito que tenha aprendido a lição nessa Série B, que os erros não se repitam, né? Se bem que no futebol, ainda mais no Brasil, é difícil falar, né, que os erros não se repitam, porque às vezes a teimosia e muita questão de grana e questões obscuras nos bastidores do futebol acabam induzindo ou até forçando propositalmente os erros, né? A gente sabe disso, né? Então, né, esse vídeo é para falar sobre, primeiramente, demonstrar aqui minha alegria pelo acesso, pelo retorno do Atlético. Acho que todos nós devemos comemorar esse retorno. Lógico, não comemorar como se fosse um título, mas comemorar assim como um alívio, né, que o Atlético voltou, né, voltou ao seu devido lugar, né, que é um time de primeira prateleira do futebol brasileiro. Lógico, investimento como tem lá Flamengo do Rio de Janeiro, né, o Palmeiras lá de São Paulo, isso é difícil competir com essa turma, mas o Atlético ainda assim era a equipe que conseguia competir, conseguia ser o calo na chuteira, né, dessa turma aí. Então, o Atlético que volta a ser esse calo na chuteira dessas equipes, como Flamengo e Palmeiras e outras aí, porque no mínimo o Atlético consegue vaga em Libertadores, o Atlético consegue título de Copa do Brasil, título de Copa Sul-Americana e até, quem sabe, disputar mais um título de Libertadores. Porque se o Atlético chegar na terceira decisão de Libertadores, aí a terceira decisão é para o Atlético conquistar o título. Não é à toa que o Atlético foi 2 vezes vice-campeão de Libertadores, disputou 9 Libertadores, e se chegar numa próxima final de Libertadores, o Atlético com certeza vai ser campeão. Mas, falando da Série A do ano que vem, falando de elenco, como eu falei, eu acredito que o Viveiros vai ser muito falado pela mídia nacional, né? O Viveiros, o Terão, o zagueiro, o Benavides, o Esquivel, né? O Esquivel, se recuperar bem da contusão também,
Ou seja, como eu falei, o Atlético tem uma espinha dorsal, o Atlético tem uma base, só não pode a diretoria e a própria comissão técnica, o Darry Hellman, que o contrato dele é até maio. Se até maio ele tiver fazendo uma Série A pelo menos segura, ele fica aí, daí acredito que ele queira agora ouvir na rádio que o Darry Hellman quer realmente mais 2 anos de contrato, quer chegar até 2027, mas o contrato atual dele é até maio de 2026. Então eu acredito que a diretoria vai esperar esse contrato chegar próximo do final para ver se a equipe tiver navegando normalmente, sem muita turbulência aí, o Darry Hellman talvez de repente consiga estender o seu contrato por mais 1 ou 2 anos. Agora também vai depender dele se ele vai aceitar isso da diretoria, falar, não, vamos esperar chegar até maio, que até lá vai ter começado a Série A e vamos ver como é que as coisas estarão. Eu acredito que a diretoria do Atlético esteja pensando dessa forma. Eu pensaria dessa forma, se eu fosse lá da diretoria, na questão do Darry Hellman. Difícil dele aceitar, logicamente que ele quer uma contratação já, uma renovação antecipada, com certeza ele quer, então acho que seria difícil ele aceitar ficar até o final do contrato, ou deixar de aceitar novas propostas e rescindir o seu contrato, e o Atlético seguir o seu caminho, daí o Hellman também seguiu o caminho dele. Mas isso aí acho que é muito cedo para falar, também não é um momento oportuno para falar, porque agora é só comemorar o retorno, dar aquele ufa de alívio e até o ano que vem, né, o Atlético numa Série A, num Campeonato Paranaense que começa paralelo, o Atlético vai, acredito que, utilizar muito a piazada da base nesse Campeonato Paranaense, né? Como é de costume o Atlético utilizar, o Atlético é uma equipe pioneira no futebol brasileiro, a deixar um pouco de lado o campeonato regional, entre aspas, né? E dando oportunidade e dando casca para o pessoal da base. O Atlético até conquistou dois títulos, até em cima do rival, com o rival jogando o campeonato todo com a equipe titular, e o Atlético jogando com o Sub-23, o Atlético foi campeão em cima do rival. Né? Então, talvez o Atlético volte a pensar dessa forma, né? Um campeonato que é um campeonato de tiro curto, então talvez também se o Atlético começar muito mal, para não correr risco aí de um vexame da equipe cair num campeonato paranaense por causa da piazada, né? Talvez o Atlético possa mesclar ou vai depender muito dos resultados em campo. Se a piazada começar bem, esse campeonato paranaense, vão tocando. Se começar mal, o Atlético já coloca aí os titulares, né, que disputa a Série A e Campeonato Paranaense ao mesmo tempo. Né? Mas é comemorar, é deitar, né, dormir aliviado, sabendo que a equipe estará na Série A do ano que vem. E agora acompanhar a Série A desse ano, ver a briga aí do pessoal que está para ser rebaixado. Se eu não me engano, a disputa ali está entre o Vitória da Bahia e o Santos, porque eu acredito que Juventude, Fortaleza, o Sport que já caiu, né? Então é Juventude, Fortaleza, Vitória da Bahia e Santos, né? Que são as equipes ali que estão disputando aí a degola, né? Disputando para escapar dessa degola. Eu gostaria que o Santos retornasse novamente para a Série B, mas eu acredito que, como está atualmente, o Vitória da Bahia, Fortaleza, o Juventude e o Sport são equipes, com todo respeito, equipes de Série B. Equipes que, logicamente, disputam Série A, mas vez ou outra, né? Porque o lugar dessas equipes é Série B. Assim mesmo como o Bahia, lá, que mesmo com o investimento do United, da Inglaterra e tudo mais,
O Bahia, a Série B não pode ficar sem o Bahia, sem o Vitória, né? Então essas equipes já estão na hora de voltar, com todo respeito. Agora, o nosso Atlético não, nosso Atlético retorna para a Série A e que nunca mais caia para essa desgraça que é a Série B. Beleza? Então, Atlético na Série A. Salve, salve, atleticanas e atleticanos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não teremos mais jogos do Atlético, mas com certeza teremos mais vídeos. Eu quero ver se eu consigo fazer uma live. A minha internet é muito ruim, né? Meus equipamentos não são bons para lives, mas eu quero tentar fazer aí. Eu já fiz uma live piloto, uma live aí de experiência. Foi meio, travou muito, a imagem sumia, o som também picotava e tudo mais, mas ainda assim deu para fazer a live. Então eu quero fazer mais uma live até antes do final do ano, né? E continuar com o canal falando de Atlético. E se você não é inscrito no canal, se você caiu aqui de paraquedas e gostou do canal, se inscreve no canal, deixe o seu like, o seu dislike, faça suas críticas, suas sugestões, que o canal Falando de Atlético precisa. O canal ainda é um canal pequeno, tem 100 e poucos inscritos, mas agradeço a todos os inscritos, agradeço a todos que não são inscritos, mas que assistem o canal. E é isso aí, beleza? Então, até um próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!